Olha só, se fosse hoje começar a viver de dividendos, ou seja, se eu parasse hoje de pensar em acumular patrimônio e começasse a pensar em, cara, como é que eu vou pegar esse meu patrimônio acumulado e otimizar ele para gerar mais dividendos, então, meu amigo, eu começaria por essas 3 ações que eu vou te citar nesse vídeo, te explicar porquê e te dar clareza sobre como investir em boas pagadoras de dividendos. Se parece interessante, comenta aqui. Você investe em boas pagadoras de dividendos? Sim, não ou por quê? Sim, não ou por quê não, né? Sim, não e por quê? E eu quero começar com uma que está recentemente mais polêmica, que é a Vale. A Vale acho que todo mundo conhece, uma das maiores ações da Bolsa, mas para quem não conhece, basicamente cabe entender que ela é uma empresa que atua no setor de mineração, principalmente. Foi criada como uma estatal lá em 1942, durante o governo de Getúlio Vargas, para a exploração de ferro em Itabira, Minas Gerais, e foi privatizada em 1997. Nosso especialista em dividendos, por que Vale? E o que dá para falar sobre Vale recentemente? Qual polêmica é essa que eu comentei? O principal ponto que a Vale vem passando nos últimos meses é que ela já anunciou ali uma redução dos seus dividendos, e muito porque o lucro da Vale foi diretamente impactado pela queda do minério de ferro. Quando a gente fala de uma empresa comoditizada, ela acaba tendo uma relação direta com os preços internacionais da commodity que ela negocia. No caso da Vale, o minério de ferro é o principal commodity que leva ali. Como o minério acabou caindo mais de 25% só nesse ano de 2023, é esperado que o lucro da Vale também caia junto, e com isso, se o lucro caiu, o dividendo da empresa tende a ser um pouco menor. Agora, quando a gente fala um pouco menor, a gente está falando de uma empresa que saiu das 20 maiores pagadoras de dividendos do mundo em 2022 para uma empresa, talvez, de pagar um dividendo no que a gente chama de normal. Então é por isso que a gente ainda vê muita notícia como essa e muita gente ainda esperando um pagamento de 10% ali de dividendos para a Vale, que não é nada abaixo do tanto esperado assim. E aí, se a gente vai ver o que aconteceu com a cotação da Vale de fato, a gente vê a queda dos 25%, muito próxima da queda do minério de ferro, acontecendo nos últimos 12 meses. E se a gente coloca o reinvestimento dos dividendos na Vale nessa conta, a gente vê uma queda de 20% também. E no final das contas, isso tudo é uma explanação para saber o que é que está acontecendo de fato com a empresa, mas não é isso somente que define por que a ação está dentro da estratégia máquina de dividendos. Quem não conhece, é a nossa estratégia aqui proprietária com foco em boas pagadoras de dividendos, né? Em ações a gente tem estratégia de ações baratas e estratégia de ações de dividendos, e nesse caso aqui ela vale, né? Ela passa nos filtros de liquidez, obviamente, né? Acho que é uma das ações mais líquidas aí da bolsa e tem consistência para pagamento de dividendos, Filipão, de 16 anos. Isso prova a consistência forte ali de estar todo ano colocando dividendo na conta dos investidores. E por último critério, ela tem um dividendo médio nos últimos 3 anos de 13,3% ao ano, e por isso ela está dentro da estratégia máquina de dividendos. Agora presta muita atenção, que o que eu vou falar agora é a parte mais importante desse vídeo, e não é nem a parte que eu explico a estratégia. É responder sobre o caminho para viver de dividendos e te dar real. A viver de dividendos é uma ideia sexy, viver de renda é uma ideia sexy, todo mundo quer, né? Ter renda passiva sem precisar necessariamente trabalhar, sem ser obrigado a trabalhar, mas o ponto é que é uma relação existente que é diretamente proporcional entre o tamanho do patrimônio que você tem que ter e os dividendos que você vai receber. Sim, com uma boa estratégia, né, com uma máquina de dividendos, você pode extrair um bom dividend yield menos volátil, mas experimenta ter um dividend yield de 7% com um patrimônio de 10 mil reais. Vai dar 700 reais por ano, vai dar 60 reais por mês, nem isso. Por isso, tão importante quanto ter uma estratégia para viver de renda, para selecionar ações, é ter um plano para independência financeira. Você precisa saber, né, onde é que você tá, quanto você vai botar dinheiro novo nesse plano e onde é que você precisa chegar. E sendo bem franco, se você não sabe qual é o seu patrimônio meta, se você não tem clareza sobre qual vai ser o seu nível de aportes mensal, se você não consegue estimar uma taxa de retorno da sua carteira, nem adianta começar comprando ações boas pagadoras de dividendos. Você precisa de um plano. E o legal aqui é que aqui no Clube do Valor, a gente está nesse momento com vagas abertas, uma reunião em que a gente vai te ajudar a projetar e a criar o teu próprio plano para conquistar a independência financeira. Mão na massa, junto contigo, a gente vai te ajudar a saber onde chegar, a comparar com o caminho que você está seguindo e ver se tem pontos de melhoria nessa jornada. Essas vagas abertas, elas são disponíveis atualmente para quem tem patrimônio acima de 500 mil reais, né? Para quem tem 500 mil reais, 1 milhão, 2 milhões, 5 milhões. Por quê, Ramiro? Porque ao final dessa análise, depois de te agregar muito valor, a gente vai te fazer uma proposta comercial, jogo aberto aqui, e atualmente nos nossos serviços de wealth, a gente só é capaz de atender clientes com patrimônios mais elevados. Se esse é seu caso, você quer ter toda essa construção feita em conjunto com a gente aqui do Clube do Valor, deixar um link ali, ó, em cima da cabeça do Felipe para você clicar e preencher o formulário e solicitar
que um profissional entre em contato contigo. Vai ser o primeiro link aqui na descrição também. Dito isso, segunda ação, Filipão, que passa aí nos critérios da máquina de dividendos. Que empresa é essa? Boa, agora vamos falar de uma empresa do setor de energia, a CPFL Energia, de código CPFE3. Basicamente, a CPFL Energia é uma empresa que distribui, gera, transmite e comercializa energia aqui no Brasil. Ela é a segunda maior distribuidora em volume de energia vendida, com 14% de participação no mercado nacional. Você consegue ver aí na tela onde é que ela está localizada pelo Brasil. Na política de dividendos dessa empresa, ela se obriga a pagar pelo menos 25% do lucro líquido em dividendos e ela vem respeitando esse número ali nos últimos anos, até ficando acima de 40% no ano passado. Olhando para a cotação da empresa, nos últimos 12 meses a gente vê uma queda de 8,3% e se a gente coloca o reinvestimento dos dividendos, essa queda vai para menos 4,4%. E o resultado aqui do primeiro trimestre já de 2023 da CPFL foi bem positivo, um aumento de 42% no lucro da empresa e ela já anunciou junto o pagamento de 2,4 bilhões ali de proventos vão virar dividendos na conta do investidor. Final das contas, por que essa empresa está dentro da estratégia? Ela tem uma consistência de pagamento de dividendos já por 8 anos seguidos, então dá para confiar que ela vai continuar pagando. E por último, essa empresa está com um dividend yield anual nos últimos 3 anos, na média de 10,9%. Ela aparece, né, no hall das empresas bem ranqueadas na máquina de dividendos e nem vou explicar agora no detalhe como é que funciona, mas quero trazer os princípios. Que busca o quê? Consistência no pagamento de dividendos, que é uma prova de que é uma empresa lucrativa, que é uma empresa de certa forma perene, porque está gerando consistência, e também um dividend yield acima da média, que é o que a gente busca daqui para frente, mas olhando para trás. Esse é o indício de que essas ações potencialmente estão mais baratas nesse momento. É claro que dividend yield passado não é garantia de dividend yield futuro, mas com essas regras matemáticas, que depois eu vou te explicar como você pode conhecer melhor, a gente conseguiu testar a performance histórica da estratégia, que foi muito boa, essa performance que está na média aí da tela, nos últimos 12 meses. A carteira já composta 12 meses atrás teria dado um dividend yield de 18,51% e historicamente essa estratégia teria rendido mais em termos de dividendos do que o Ibovespa e do que o IDIV. E eu vou te dar um bizu sobre como conhecer melhor essa estratégia e não apenas a terceira ação que a gente vai citar aqui, junto com as duas que a gente comentou, como também mais 4 diferentes ações que passam nos seus critérios. Mas antes eu queria te convidar para um evento que vai rolar na próxima terça-feira, a gente está chegando, dia 6, em que eu vou te contar sobre a maior transferência de riqueza da história e sobre como, com estratégias claras, como por exemplo com a máquina de dividendos, você pode saber o que comprar e quando vender e aproveitar desse momento, você vai entender qual é nesse evento, para aumentar seu potencial de retorno da carteira. O link para a inscrição vai estar em cima da cabeça do Felipe. Antes do bizu, quero citar aqui a terceira ação que passa na máquina de dividendos, que na real passa a bola pro Filipão aí falar, ele é o idealizador da estratégia, então pode explicar aí qual ação é essa, por que ela passa. Essa aqui é uma das empresas muito mais focadas para o setor agro daqui do Brasil, já vou revelar qual é, se você sabe já me diz aqui nos comentários, mas basicamente o que essa empresa faz é comprar terras agrícolas, desenvolver com tecnologia, com o know-how dela e depois revender essas terras para fazer lucro em cima disso. E essa é mais uma empresa que dentro da política de dividendos ela se obriga a pagar mais de 25% do lucro líquido ali em dividendos para os acionistas e ela vem conseguindo aumentar esse pagamento de dividendos ano após ano. Você consegue ver isso nessa imagem aqui, ó. Lá embaixo ela pagava 76 centavos por ação e ela já chegou a pagar mais de R$ 3,20 nesse aumento gradual que ela está fazendo nos seus dividendos. Na cotação dessa empresa, a gente vê os últimos 12 meses caindo mais de 28% ali e com o reinvestimento dos dividendos a gente vê uma queda ainda de 21,5% na cotação dessa empresa. Como você sabe agora os critérios da máquina de dividendos, você sabe que ela tem uma boa liquidez e um bom dividend yield médio nos últimos anos. O fato é que a gente está falando aqui da Brasil Agro. Se você quiser conhecer outras empresas que passam no processo da máquina de dividendos e a explicação mais detalhada da estratégia que a gente não trouxe nesse vídeo, então aqui é onde você tem que clicar para baixar nosso e-book sobre a máquina de dividendos. Se você quiser conhecer uma outra estratégia, seleção de ações baratas, então seu próximo passo é esse vídeo aqui. Um grande abraço e até mais.